Olá, eu sou Patrícia Raposo e quero que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira, então se você assinar o canal, vai receber as notificações dos próximos episódios. E se gostar, dá o seu like. E hoje nós vamos conversar sobre gripe aviária, uma epidemia que tem se alastrado pela América do Sul e já atingiu alguns estados aqui no Brasil. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Aloísio Ferraz. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Patrícia. Quem vai conversar também conosco sobre esse assunto é a Raquel Miranda, que é presidente da Adagro, que é a agência voltada para a execução dessas políticas agrárias aqui no estado de Pernambuco. Raquel, seja muito bem-vinda também ao nosso podcast. Prazer receber vocês aqui. Para começar a falar sobre esse assunto, acho que é importante contextualizar, contar um pouquinho do que é que aconteceu, para que quem não está acompanhando passe a acompanhar, e a gente vai ter a intenção aqui de mostrar como essa epidemia tem se espalhado e os riscos que ela oferece tanto para a saúde humana como para a saúde animal. Bom, o que aconteceu, né? No dia 10 de maio de 2023, o Serviço Veterinário Oficial, o SVO, iniciou uma investigação de suspeita da influenza aviária após notificações recebidas pelo Instituto de Pesquisas e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica, no Espírito Santo. Naquele estado, haviam sido resgatadas 2 aves marinhas, de nome popular 30 réis de bando, em localidades diferentes com suspeita da contaminação. Foram os primeiros registros aqui no Brasil da influenza aviária de alta patogenicidade, do subtipo H5N1, a popular gripe aviária. Praticamente um mês depois, surgiram também surtos no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. Então, ela chegou aqui ao Nordeste. E os casos registrados já atingem 39 ocorrências aqui no Brasil. Então, hoje eu vou conversar com o secretário, com a presidente da Adagro, para a gente entender o que é que está acontecendo e se isso oferece realmente um risco, né, para a saúde humana e também para os negócios de aves e de outros animais. Secretário, eu quero começar com o senhor e a minha pergunta inicial é a seguinte. A Organização Mundial de Saúde diz que esta é a maior pandemia de influenza aviária de alta patogenicidade. Tem a baixa e tem a alta, e essa é alta. E que a maioria dos casos está relacionado ao contato de aves silvestres migratórias com aves silvestres migratórias e aves de subsistência também, aquelas aves de criador. Aqui nós temos uma grande criação de aves, né? Pernambuco é um grande produtor avícola. Então, eu lhe pergunto, há motivos para preocupação? Afinal, nós vimos uma pandemia aí que deixou o mundo assustado, né? Patrícia, há motivos sim de termos preocupação. Tanto é que nós estamos aqui para discutir esse assunto, tanto é que nós estamos trabalhando com muito afinco na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e na Adagro, com o apoio, inclusive, de outras secretarias de Estado, de outras organizações do governo federal, sobretudo com o apoio decisivo e relevante do Ministério da Agricultura, que é o órgão que a nível nacional controla e define os protocolos em termos de políticas públicas de combate e de convivência com a ocorrência dessas doenças, né? No país, e nós estamos eu gostaria de dizer o seguinte, que você fez referência aí a 10 de maio, e logo depois, no dia 15 de maio, o Ministério da Agricultura, ele já decretou emergência zoossanitária no país. É verdade. Né? Então, diante disso, a partir desse momento, começou a acender uma luz amarela de alerta no país. E aí, nós, nos estados,
sobretudo aqui em Pernambuco, estamos falando sobre Pernambuco, seguindo determinação e orientação da governadora Raquel Lira, nós tivemos que ampliar os nossos trabalhos visando a prevenção dessa possível influenza aqui no estado de Pernambuco. Sobre isso, nós tivemos os empresários do setor, não só do setor avícola, mas também do setor agropecuário, nós tivemos uma reunião com eles, a governadora teve uma reunião no dia 19 de maio com esses empresários e uma das solicitações que eles fizeram foi que a gente intensificasse os trabalhos e aí naquele momento, logo em seguida, a governadora Raquel Lira, ela baixou um decreto, que é o decreto 54800, que tem por finalidade somar esforços, reunir esforços de todas as organizações mais diretamente vinculadas a essa questão. Instituiu o grupo de trabalho, não é isso? Que instituiu o grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e com a ADAGRO, que é a nossa agência de defesa sanitária animal, para intensificar o nosso trabalho. Daí surgiram uma série de outras medidas que a governadora já adotou, já viabilizou para a Secretaria, como o reforço financeiro para reforçar, por exemplo, a questão da compra de materiais para reforçar os estoques para atendimento da fiscalização. O governo federal chegou a liberar 200 milhões, né, através do Ministério da Agricultura, para combater essa epidemia, né? Quanto Pernambuco precisa efetivamente para combater a doença, para que essa doença não entre aqui e, uma vez entrando, se tomem medidas cabíveis? O governo federal, ele baixou uma medida provisória no montante de 200 milhões de reais, datada do dia 5 de junho, agora. Essa medida está em fase de tramitação. Eu não podia dizer que esse dinheiro já estava liberado, ele está em processo de liberação, certamente, mas aí, com essa preocupação de reforçar os trabalhos no Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, através do secretário, encaminhou à governadora Raquel Lira uma sugestão de solicitação de recursos ao ministro Carlos Favaro, da Agricultura, no valor de 12 milhões de reais, que seria o mínimo para a gente intensificar os trabalhos, sobretudo se houver uma expansão da influenza aviária. Esse ofício deve estar sendo enviado ao ministro, pedido de recurso da governadora ao ministro da Agricultura para reforçar o nosso trabalho. Mas antes disso aí, a governadora já liberou recursos, mais ou menos no valor de R$1 milhão para reforçar os trabalhos da agência da ADAGRO. Certo. Então agora, vou perguntar a Raquel aqui, como é que tem sido feito esse trabalho, mas antes de você falar um pouquinho sobre o trabalho em si, eu queria saber o seguinte: existem riscos para os humanos? O risco é mínimo, segundo as informações, né, do pessoal, é que o risco é mínimo para os humanos, a não ser que pode haver algum caso, mas... de contato direto, né? De contato direto. Que é isso que se pede, evitar o contato direto com a ave, sob suspeita de contaminação. Com a ave ou com os dejetos, com as secreções, tudo isso pode transmitir a influenza aviária. E outros animais? Outros animais, ela pode contaminar alguns mamíferos aquáticos que se alimentam de aves contaminadas. E também pode, por exemplo, se um
uma granja tiver criação e tiver um caso positivo, os suínos também, eles podem transmitir a doença. Então, eles também têm que ser sacrificados. Os suínos, né? Os suínos, Então, como é que tem sido feito esse trabalho da Adagro para evitar a entrada da doença aqui no estado? Desde a ocorrência na América do Sul, que o Ministério ficou em alerta. Então, ele determinou alguns planos de ação para prevenção da influenza aviária. Então, algumas ações foram feitas desde janeiro de 2023. A Adagro fez uma vigilância ativa em granjas avícolas e também fez em maio nas aves de subsistência. Então, coletou amostras nessas 2 etapas, foram enviadas para laboratório, foram mais de 1.000 amostras, foram enviadas para o laboratório do Ministério em São Paulo, em Campinas, e todas, isso era para confirmar que não existia a influenza. Então, foi uma ação de prevenção. E vocês fazem isso com frequência, né? Sim. Então, foram feitas essas 2 etapas e só em maio que realmente começou os casos em aves silvestres, né, no Brasil. Uhum. E aves migratórias oferecem risco, né? Sim. Nós temos aqui algumas aves migratórias, né? A coroa do avião ali tem uma base. Rotas, não é? A da coroa do avião. E tem que monitorar aquela área ali também. E o de Fernando Noronha, Fernando Noronha. Já tivemos patos aqui, uma migração de patos grande, que eu me recordo ali na área do Mangue do Pina, há uns mais de 10 anos atrás, houve uma grande migração de patos. Para mim, fiquei até surpresa. Mas eu mesma vi a quantidade de patos que tinha lá, né? Não sei se ainda, se eles costumam fazer turismo em Pernambuco ainda, mas naquela ocasião faziam. Então, nós intensificamos essas fiscalizações, né, nas granjas e a partir de maio foi que começou alguns casos de aves silvestres, né, doentes ou mortas em algumas praias do litoral. Então, a partir daí, nós coletamos as amostras, que teve Porto de Galinhas, Paiva, Olinda, Boa Viagem, né? Então, a partir daí, nós coletamos amostras, enviamos para o laboratório oficial e todas deram negativa até o momento, né? Agora, qual o risco efetivo para o nosso setor avícola? Aqui nós temos uma produção de 14 milhões de ovos por dia, 15 milhões de frangos mês, segundo o último levantamento. Pernambuco é o maior produtor do Nordeste, acho que o 4º do Brasil, né? Sim. E como esse setor está olhando para essa situação? Como vocês têm interagido com eles? O setor, evidentemente, que olha com preocupação. E também o governo, a secretaria, sabe o tamanho, o peso que a expansão dessa influenza ocorrendo provoca sobre o setor. A avicultura de Pernambuco é uma das atividades mais expressivas no gênero no país e, sobretudo, no Nordeste, como você bem colocou. Só para você ter ideia, em Pernambuco, a avicultura representa algo como 1/5 ou 20% de tudo aquilo que o setor agropecuário representa em Pernambuco. Daí você vê o peso que tem dessa atividade, né? Incluindo aí a produção de ovos e a produção de carne. E esses empresários têm feito alguma coisa por iniciativa própria? Esses empresários, eles têm colaborado na medida do possível e eles estão sentados permanentemente com a secretaria, com o governo, para estabelecer procedimentos de prevenção. E aí tem a Associação dos Avicultores de Pernambuco, a AVIP, que faz parte do grupo de trabalho que eu falava anteriormente e está contribuindo com os trabalhos. Esse grupo de trabalho, Patrícia, ele vem se reunindo permanentemente, ou intervalos muito curtos. Nós temos uma reunião na quarta-feira para alinhar todo o nosso trabalho, e isso está sendo feito em conjunto com o setor privado, que
é através dele que a gente pretende massificar e dar maior eficácia aos trabalhos de E quais são esses procedimentos de prevenção que vocês estão adotando nessas granjas, por exemplo? Sim. Nós temos intensificado as fiscalizações, orientações aos produtores, né, com relação ao aumento da biosseguridade na granja. Isso são medidas que está prevista no plano de contingência do Ministério da Agricultura e que essas medidas asseguram, possibilitam mais dificuldade de entrada da influenza aviária, porque o que é que nos preocupa mais? As aves de subsistência. Ah, é? É, porque essas aves, as granjas, elas têm todas umas exigências, atendem às exigências para registro na Adagro. Se ela não atende todos aqueles processos, elas não conseguem o registro. Então, esse aumento da biosseguridade na granja é que vai, talvez, fazer com que demore mais se chegar em alguma ave de subsistência ou que demore essa entrada O na que granja. são essas barreiras sanitárias? Como é que vocês constroem uma barreira sanitária na granja dessa? Bom, elas são exigências, né? Por exemplo, um arco de Sanitização? de sanitização, também a entrada na granja. Que já são procedimentos padrões, né? Procedimentos padrões. Então, aumentar essa ação de vigilância, né, de seguir as recomendações, isso aí faz aumentar a biosseguridade. Então, afastar outros tipos de animais que podem circular. As granjas têm que ser teladas, têm que estar totalmente fechadas para evitar que outros animais entrem na área da criação. Isso aí faz com que possa prevenir, né, um pouco essa exposição das aves comerciais. Certo. Se essa doença ela avançar por outros setores, né, além do avícola, de que forma a gente pode combater isso, por exemplo, na questão dos suínos? Quem cria suínos já está sendo alertado, porque a gente começou aqui recentemente a estimular a criação de suínos para atender o matadouro da Master Boi ali em Canhotinho. Muitos empresários que já criam animais estão partindo para criar também um suíno. Porque quando a gente fala em gripe aviária, o setor avícola ele logo fica em alerta. Mas e os outros setores? Como é que eles estão olhando para isso? Eles têm consciência desse risco? Tem sido feito algum trabalho diretamente com eles? Tem, sim. A preocupação maior é de início nas aves. Ela pode passar aos suínos, né, se tiver contato, essas coisas, mas está sendo passado todas as recomendações para os produtores. A Adagro hoje está fazendo um treinamento em parceria com a Rural, a VIP também deu apoio de treinamento dos fiscais. São em torno de 50 fiscais de todo o estado, de cada regional, veio para cá, para justamente treinar o pessoal, deixar nivelado e com todas as informações do que fazer realmente se numa emergência. Uhum. Então, isso aí nós também foi elaborado material para distribuição, já seguiu para todas as regiões. Material de comunicação? Sim. Mas esse é um material que atinge o pequeno empresário? Sim, são informações para o pequeno empresário. Pois não, secretária. Para todos. Quando ela fala aí em preparar material que foi preparado e já está sendo distribuído, se você verificar aí no decreto que criou o grupo de trabalho, está presente lá, tem assento nas nossas reuniões, a Secretaria de Comunicação do Estado. Extremamente importante. Que é de fundamental importância para veicular isso, dar um processo intenso de veiculação. Mas a minha pergunta isso já começou ou depende dessa verba que o governo federal... Não, isso já começou. Né? Já tem, nós temos vários materiais impressos e já está aí na rua. Já está sendo distribuído. No campo, já está sendo distribuído.
E essas preocupações suas, elas são constantemente abordadas, não, discutidas nas reuniões nossas dos grupos de trabalho. Vamos ter uma quarta-feira. Para quê? Para avaliar onde cada um vai ter a oportunidade de colocar os empresários, a CPH, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem assento aí. Eu vi que são 6 secretarias aqui. Por que ela tem assento? Porque o impacto econômico, na hipótese de uma crise, é grande. Não pode ser cuidado só pela agricultura, pelo desenvolvimento agrário, mas, sobretudo, por toda a estrutura do Estado. Existe vacina? Não. Não existe vacina. Não existe né? vacina. Essa espécie migratória 30 réis de bando, né, que foi acometida, os primeiros casos, acho que a maioria dos casos, né, atingiu essa ave. Mas tem outras aves aqui, né, por exemplo, a Tobás. A Tobás nós temos lá em Fernando de Noronha, né? É uma árvore comum lá, né? Tem várias espécies de aves migratórias, né, silvestres, que ocorreu aí alguns casos Tem alguma positivos. que preocupe mais? Qualquer uma preocupa, né? Eu digo pela frequência aqui, esse 30 réis de bando é uma ave que Eu nós acho que é mais aqui. comum, né? É mais comum dessas aves migratórias. Também depende também das épocas, né? Eu acho que tem época que... E das rotas, né? Tem... Mas o Brasil ainda ele é considerado ainda um país livre de influenza, ou isso já mudou esse status? Não, ele é considerado ainda livre, não tem ainda nenhuma implicação, nenhuma restrição quanto ao consumo desses produtos, e isso é importante que a sociedade saiba. Não tem, pode continuar comendo a carne avícola e o ovo que nós produzimos. Não tem nenhum problema ainda. E de igual forma, em termos de mercado internacional também, está livre a exportação ainda. Quais são as recomendações que vocês gostariam de deixar aqui, nós estamos chegando ao final do programa, para quem nos ouve, com relação a essa doença, a gripe aviária? Bom, as recomendações que a gente julga relevante é que qualquer sinal de aves que apareceram mortas, que o cidadão ligue para a Adagro, tome as providências de recolhimento dessa ave para se fazer os exames para saber se é positivo ou negativo. Até aqui nós não tivemos registros positivos, né? Isso. Mas pode ocorrer. E o restante é o cuidado, inclusive é um apelo aos avicultores que nós fazemos, para que mantenha seus estabelecimentos de produção avícola dentro das recomendações de controle. Qualquer dúvida, recorram à Secretaria, ao Governo do Estado, sobretudo à Adagro, né, ou à própria VIP, a associação que reúne os avicultores, para que seja minimizado esses possíveis eventos críticos nessa área da influenza. Então é importante a comunicação com os órgãos, com o Ministério da Agricultura, com a Adagro, com a Secretaria de Desenvolvimento, com os órgãos ambientais, para que a gente possa controlar a possível entrada, que ainda não há registro. Então o Estado está preparado, está em alerta, está treinando suas está equipes. Em alerta, está preparado, está se estruturando, inclusive financeiramente, como eu falei aqui anteriormente. A Adagro, todo órgão público hoje tem dificuldades, mas a gente está procurando minimizar. A governadora tem dado um apoio muito grande à Secretaria e à Adagro nesse sentido. O Ministério da Agricultura também, o delegado Flávio Sotero, que é o nosso representante do ministro aqui em Pernambuco, ele tem sido muito cuidadoso com o assunto e tem nos apoiado muito. E eu ainda sou confiante, tenho uma confiança de que essa crise ainda não vai nos afetar. Então vamos torcer, secretário Aloysio Ferraz, muito obrigada pela sua presença aqui.
Raquel Miranda, presidente da Dagro, muito obrigada também pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, e vamos ficar aqui na torcida para que essa doença passe longe, né, que não venha fazer turismo aqui em Pernambuco. Sim. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada também, e estamos à disposição. Muito bem, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece, assina o canal e dá o seu like. Até a próxima.